Que bom, meus irmãos, minhas irmãs, que nesta manhã deste mês dedicado às Santas Missões e deste mês dedicado à nossa mãe, a Senhora Aparecida, você está aqui na casa de Deus para ter esse encontro muito íntimo com Deus. E você também, que está rezando aí na sua casa, através da Aparecida ao vivo, que alegria para nós podermos estarmos juntos, você em casa e nós na casa da mãe, para celebrarmos a Eucaristia. E para nós hoje, os missionários redentoristas, nós que trabalhamos aqui nesse santuário, é um dia muito especial para nós, porque nós estamos celebrando, São Geraldo Magela, irmão redentorista, santo. E também a igreja celebra hoje a festa de Santa de Virgens. São todos colocados para nós como modelo de caminhada e como modelo de santidade. Palavra de Deus proclamada para nós hoje, em primeiro lugar, é a palavra que foi assumida por São Geraldo, por Santa de Virgens, em sim por todos aqueles que procuraram ter uma intimidade com Deus. Santidade é isto, é intimidade com Deus. Na primeira leitura que nós ouvimos, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo coloca então para a comunidade, qual é a escolha, qual é a opção, que estado de vida que vocês estão vivendo? Estão vivendo segundo o Espírito de Deus? Estão vivendo segundo o Espírito de Deus? Ou vocês estão vivendo segundo a carne? E Paulo, quando ele fala, se eles estão vivendo segundo a carne, Paulo ele vai enumerando as situações. Veja, estavam para a comunidade, vejam bem como é que vocês estão estruturando, vivendo a vida de vocês. Se é segundo a carne, então ele começa a dizer, dá alguns modelos. Vocês estão vendo a corrupção, vocês estão vivendo a feitiçaria, vocês estão vivendo nessa sexualidade aí desenfreadas, estão vendo na roubaria. Então é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que desfigura a nossa imagem. Paulo vai falando para eles. Por que viver a sua vida? Onde que esta vida vai levar você? Para onde? Se você vive segundo as condições da carne, para satisfazer apenas seus prazeres, Deus não criou você para isto, Paulo está falando. Deus. E entre as coisas que ele fala, interessante, que ele fala assim, você também não está vendo não, aí dentro da sua vida, ele fala das facções. Olha que interessante, lá naquela época Paulo falando para as comunidades de facções. E vejam a sociedade que nós vemos hoje, ela quer renascer a partir desta corrupção tão destrutiva que nós temos na nossa sociedade, que são as facções. Aí Paulo, pois questiona, é aí que está a sua vida? Nesse lamaçal, podemos dizer, de pecado? Ou você está construindo a sua vida no Espírito, isto é, no Espírito Santo de Deus? E ele também coloca alguns exemplos, O Espírito Santo de Deus é a caridade, o Espírito Santo de Deus é o amor,
O Espírito Santo de Deus é a partilha. O Espírito Santo de Deus é comunhão de vida. É esse o estilo seu de vida? É iluminado pelo Espírito de Deus, isto é, pelo Espírito Santo de Deus, ou pelas coisas da carne? Esse mesmo questionamento, meus irmãos, vem para cada um de nós hoje. Para você que está aqui no santuário, e para você que está na sua casa. Podemos parar, pensar e dar uma resposta para Deus. Onde é que está estruturada a nossa vida? Nas coisas da carne, isso é, no materialismo? É aí? Ou no Espírito de Deus, na vivência, na transparência do amor e da vida em plenitude, que é o próprio Deus? Onde que está a base? Onde que está o alicerce da nossa vida? Na carne ou no Espírito? É o que a palavra de Deus então traz para nós hoje. E é interessante que hoje também nós acabamos de ler e de refletir o Salmo número 1. E o Salmo número 1 nos convida a viver na luz de Deus, isto é, no Espírito de Deus. Só é feliz, fala o salmista, quem vive no Espírito de Deus, porque tem a luz de Deus. O Salmo número 1, lá do livro dos Salmos. E o Evangelho, podemos dizer que ele vem completar toda esta reflexão que Paulo coloca para os Gálatas. Jesus fala: a vida sua, ela é serviço, ela é doação, ela é entrega, ou você ainda é escravo da lei, você paga tudo o que não devia ser pago, mas a vida, que é o mais importante, você não paga. O que é isso? Você não paga? Você não entrega para Deus. Você vive na grandeza da sua própria pessoa, mas você não é capaz de viver na grandeza de Deus. Olha até que ponto que vai a sua falsidade. Você, quando chega na igreja, na sinagoga, você quer os primeiros lugares para quê? Para ser notado. Você quer o primeiro lugar para ser: eu estou aqui, estou aqui. E aí Jesus fala: que coisa, quem é você? Ainda ele dá um exemplo até chocante, sabe? Para esses homens, você viu? É sepulcros caiados. Às vezes vê que vai no cemitério, aqueles túmulos lindos, bonitos. O que tem lá? Não tem nada, né? Tem osso. Acabou-se tudo. O que valeu as suas vaidades humanas? O que adiantou querer ser o primeiro? O que adiantou querer se mostrar? Mas não foi nada em Deus, não foi nada para Deus. E vocês, aí os mestres da lei reclamaram: não, Senhor, você está nos ofendendo. Não, Senhor, você está nos ofendendo. E aí Jesus disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, que vocês gostam de colocar carga, peso, em cima dos ombros dos outros. Isso é leis e mais leis. Mas vocês não tocam um dedo, Jesus falou, não tocam um dedo sobre tudo isso que vocês mandam o povo fazer. Só porque são mestres. Que mestre é esse? O mestre é aquele que caminha com o discípulo, que ensina, que vive e que partilha a vida. Não é esses que ficam colocando cargas e cargas, leis e mais leis, para pesar no ombro dos outros, e se livrar disso pensando que está agradando a Deus. E Jesus diz: ai de vós, mestres da lei.
E será que nós muitas vezes não temos atitude de mestres da lei? Muitas vezes nós não temos uma facilidade incrível de julgar os outros, de apontar o dedo bem na cara dos outros, de cobrar muito dos outros. E quando é que nós saímos falando também dos outros, né? Viu fulano, ciclano, fez isso, fez aquilo. É a falsidade dos mestres da lei. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. A falsidade dos mestres da lei. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a riqueza da palavra de Deus hoje nos convida para uma reflexão importante. Em primeiro lugar, somos da carne e do Espírito. Buscamos a Deus ou buscamos destaque dentro da igreja, dentro da comunidade? O que é que nós buscamos? E aí, quando nós nos deparamos com essa palavra de Deus, né, aí nós vamos entender e compreender o santo que nós estamos celebrando hoje, São Geraldo Magela, missionário redentorista, não padre, mas irmão. Quando nós olhamos para a vida de São Geraldo, nós vamos encontrar 3 pontos que foram fundamentais na sua vida. Olhe bem, os pontos que foram fundamentais na vida de Geraldo. Em primeiro lugar, a oração. Segundo lugar, a humildade. Olhe bem, oração, humildade. E em terceiro lugar, a caridade. O homem da prática do amor e o homem da prática da caridade. E quando nós queremos realizar as coisas de Deus, nada nos impede. E Geraldo sabia que ele, deixando a família, a mãe, viúva com as irmãs, iriam passar muitas necessidades, mas ele sentia que precisava servir a Deus. E ele fugiu de casa, olha que ponto chegou. Fugiu de casa e disse assim, né, vou embora para fazer a vontade de Deus, não a minha. E foi. E como estava tendo missão lá na terra dele, né, ele foi seguir os missionários, né? E ele disse, né, eu vou para ser santo. Seguiu. E para ele já encontrou o primeiro empecilho, não aceitaram. O que esse irmão vai fazer? Os padres falaram. O que ele vai fazer? Vai só atrapalhar a nossa vida. É franzino, é doente. Vai fazer o que no meio de nós? Mas mesmo assim, alguns falaram, não, vamos experimentá-lo. E aí Geraldo foi aceito na congregação do Santíssimo Redentor. E olhe bem, esse jovem, né, viveu até os 29 anos só. E realizou coisas e mais coisas. Ali, ó, a palavra de Deus nos ensina coisas do Espírito. E Geraldo, ele escreveu lá na porta do seu quarto, do seu aposento, assim, né? Aqui se faz a vontade de Deus até quando Deus quiser. Olhe bem, aqui se faz a vontade de Deus até quando Deus quiser. E foi assim a sua vida. Quando ele começou a participar das grandes missões, com os grandes missionários, ele assumiu a missão dele com profundidade, que era o quê? Visitar as famílias, visitar os doentes e acolher os mais pobres e os mais abandonados. E aí eles começaram a perceber, os grandes pregadores, nas grandes missões, começaram a perceber o que? O povo queria mais Geraldo, queria encontrar mais com Geraldo do que com as grandes pregações deles. Porque o encontro com Geraldo era o encontro com Deus.
Era o encontro perfeito com Deus. Aquele que não tinha valor, aquele que não tinha sentido nenhum, aquele que foi barrado, né? Você não serve, para nós você não serve. Então ele se torna, podemos assim dizer, né, o centro da evangelização nas grandes missões redentoristas daquela época. O povo queria Geraldo, queria conversar com Geraldo, porque percebiam em Geraldo, né, a vivência da palavra de Deus com profundidade. Era Geraldo. E todo mundo que procurava Geraldo encontrava uma resposta do que estava passando. Era em Geraldo. E já aqui, neste mundo, ele começou a deixar transparecer a presença de Deus, que nós chamamos os milagres. E hoje, né, olhe bem, ele é o protetor das mães grávidas. É São Geraldo Magela. Quantas pessoas que chegam aqui ao santuário, né, e dizem, né, padre, me dá uma bênção, né, que eu gostaria de engravidar, não consigo. E quantas vezes que nós falamos assim? Conhece São Geraldo? Algumas pessoas falam, já ouvi falar. Outras dizem, né, não conheço. Então a gente aconselha, olha, vai lá na livraria, tem um livrinho fininho assim, lá o livrinho conta a vida de São Geraldo. Faz lá o que ele aconselha. Ele aconselha, reze, mães. Rezem para Deus, mães. Rezam para a mãe de Deus, que Deus vai lhe recompensar. E é interessante, né, que muitas mães voltam aqui para dizer, né, eu rezei, eu estive com São Geraldo, e vem aqui apresentar para nós os filhos, né? Olha aqui que eu estou trazendo. E nós falamos só isso. Agradece essa graça de Deus que você recebeu por intercessão de São Geraldo. E dê a essa criança, né, a vida que São Geraldo deseja. Que ela possa crescer com idade e sabedoria como Jesus cresceu. Então, para nós, missionários redentoristas, né, São Geraldo, ele é para nós um modelo seguro, para vivermos as coisas do Espírito que Paulo fala em Gálatas. Ele é. E por que ele é? Porque ele mostra que para ser missionário, redentorista, seja padre ou irmão, em primeiro lugar tem que ser uma pessoa de oração. Geraldo, de oração. É na oração com Deus que você vai encontrar a resposta para todas as pessoas que te procuram. Ele nos ensina a ser missionários. Depois Geraldo nos ensina, né, que para sermos verdadeiros filhos de Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador da congregação, né, nós temos que ser pessoas simples. E é por isso que Afonso dizia, né, que pregar a missão é estar no meio do povo, é viver com o povo, é experimentar a presença de Deus com o povo. Afonso pedia. Primeira coisa, seja humildes, seja simples. Dê ao povo a segurança que toda relação com Deus não se dá na grandeza, como fala o Evangelho, do primeiro, do segundo lugar, mas dá no último, como foi a vida de Geraldo, o último, porque só serviu, nada mais, só serviu. Então, meus irmãos, aí ele ensina, né, que a oração, a humildade e a caridade, isso é o amor, como ele viveu. Então hoje nós gostaríamos, né, de pedir a São Geraldo Magela, grande missionário redentorista, que abençoe a nossa congregação, enviando, né, padres e irmãos, para que possamos continuar a missão
a missão como Geraldo viveu, só com 29 anos, né? Nos ensinou muito, continua nos ensinando, homem de Deus. Então que São Geraldo abençoe a nossa congregação do Santíssimo Redentor, a congregação dos Padres Missionários, para que possamos ter jovens corajosos como Geraldo, seja como padre e como irmão, para que possamos continuar levando e sendo presença do Cristo através das santas missões. E Geraldo, que foi muito devoto de Nossa Senhora, em tudo ele colocava Maria. E ele aprendeu essa segurança, essa estabilidade, através do amor a Nossa Senhora. Que Maria também nos abençoe, com São Geraldo, nos ilumine, para que possamos viver a grande proposta da congregação, que é evangelizar, olhe bem, parte de Geraldo, evangelizar e ser evangelizado, pelos pobres principalmente. Que Maria e Geraldo nos ensinem, para que possamos dar continuidade a esta obra da copiosa redenção para o mundo, né? Onde nós somos presentes no mundo inteiro. Que possamos ter como segurança da nossa caminhada São Geraldo e a Senhora Aparecida. Amém. Vamos ficar agora todos de pé. Nós vamos